Sejam muito bem-vindos ao Delta V Podcast com o Léo e com o Will. O episódio de hoje é o nosso review do Grande Prêmio de Mônaco. Vamos falar dos destaques da corrida, que não prometia muita coisa no começo, mas até que acabou entregando. Will, vamos lá. O que você achou, Will? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu me lembro... Ok, já havia acontecido uma coisinha ou outra. Mas eu lembro que eu comentei aqui com meu pai, que estava assistindo a corrida comigo, quando deu mais ou menos a volta 10, eu falei assim, olha, pai, periga de já ter acabado o Grande Prêmio do Mônaco, a gente não percebeu ainda, assim. Eu realmente temia que talvez nada mais acontecesse, assim. Não foi o caso. Pois é. E assim, eu acho que a gente conseguiu condensar esse Grande Prêmio de Mônaco de hoje com uma frase que vai guiar meio os nossos destaques para essa corrida. Apesar de todos os pesares, apesar das quebras que aconteceram, apesar das batidas que aconteceram, principalmente na parte final da corrida, né? E apesar de todas as punições que aconteceram nessa corrida, que foi uma coisa absolutamente insana e fora do normal, fora do critério. Uhum. Ainda assim, Mônaco foi Mônaco. A gente vai desenvolver esse raciocínio ao longo dos nossos destaques, começando pelo começo, que para alguns não foi um começo, né? Assim, Para mim foi o final. Pois é, enfim. Mas assim, eu preciso dizer, eu falei que eu acreditava que o Max largaria pior do que o Antonelli. Mas nem eu podia imaginar quão pior. Assim, realmente, olha, eu pensei que ele fosse chegar em segundo na Para você largar pior, você tem que largar. Pois é. Entendeu? Eu pensei que ele fosse chegar em segundo na Sandevolt, não em 22º. E assim, fato é que com o passar da corrida, as moscas foram caindo, né? Assim, então a gente teve o abandono do Verstappen logo no início, a gente teve o Bottas com mais um problema no carro da Cadillac, lá daqueles freios que foram um fator durante o final de semana inteiro. A gente teve o Berman abandonando, acabou sendo uma corrida miserável para ele, coitado. O Norris abandonando, né? Assim, mais um final de semana em que o Norris abandona em sequência. Quer dizer, das 6 corridas até agora, ele chegou em 3. Quando chega ok, chega bem, mas quando tá não chegando demais. E foi problema de bateria de novo, né? O que igual no TL2, que ele teve problema elétrico. Pois é. E acho que merece um destaque até a quebra que não foi, que todo mundo achava que ia ser e acabou não sendo, que era o caso do Hadjar, né? Assim, Exatamente. Nem precisamos adiantar onde ele chegou, mas o fato é que ele chegou até o final com o carro que estava para explodir, não era isso? Sim. Não, eu achei engraçado, teve uma hora que, um pouco antes de você tomarem a corrida, ele falando com o engenheiro dele, falando, meu Deus, não tá andando. Pois é, não tem potência, exatamente, bateria, reclamando. Nada acontece. Ele falou, não, ó, vai, força aí que uma hora vai. Tipo assim, vai no embalo. O teu carro vai pegar no embalo, parecia um rolimã. Pois é. O que em Mônaco basicamente funciona, né? Porque ninguém passa ninguém, assim. Perigava dele ficar parado na pista, alguém ficar empurrando o carro dele até chegar até o final. Mas, enfim, realmente... Acho que ficou meio dentro da média até em número de abandonos, porque a gente tem visto nessa temporada. Mas foi um dos fatores que as quebras definiram algumas coisas nessa corrida. E por outro lado, lá na outra ponta, a gente começou a ter os incidentes de gente sendo tocada, gente no muro, né? Começando com o nosso garoto especial, que todo mundo ama ele. Mas assim, o expoente do nepotismo mundial, Lance Stroll. Pois é, mas assim... primeiro, eu confesso que eu fiquei muito puto, porque a configuração da corrida como estava, com o Antonelli liderando, e o Leclerc superando o Hamilton por causa da diferença, né? Que o Hamilton estava punido, a diferença era de menos de 5 segundos, e, portanto, o Leclerc chegaria em segundo, o Hamilton estava caindo como uma luva para minha aposta lá no Unchanged. Era exatamente isso que eu tinha colocado. Antonelli, Leclerc e Hamilton. Aí eu confesso que eu fiquei muito puto quando eu vi o Stroll batido causando aquela bandeira amarela, aquele safety car. Só que, assim, para ser muito sincero, quando eu vi o Leclerc fazendo a mesma coisa, e a gente foi descobrir o que tinha causado as duas batidas, assim, para mim os dois estão perdoados, estão absolvidos, assim.
O Leclerc até falou que teve um problema de freio e tal, mas vamos combinar, passando em cima daquele monte de pedaço de asfalto solto. Assim, vai exigir o quê dos caras, assim? Então, interferiram dramaticamente no desfecho da corrida, é claro, né? Primeiro por ter aquele safety car que bolou mais ainda a situação das punições, quem cumpriu, quem não puniu, quem não cumpriu, quem achou que tivesse cumprido, não cumpriu. E no final, a bandeira vermelha, que aí a gente vai tratar isso um pouquinho mais lá na frente, mas Fórmula 1, bandeira vermelha é uma piada, né? Assim, na bandeira vermelha na Fórmula 1, você troca pneu, você vê se o óleo está no nível, você completa a água do radiador, você completa a água do para-brisa, você só não abastece, assim. O resto, tudo que você faz... Não, e você dá muitos autógrafos ali, enquanto você tá ali esperando, vai no banheiro, pega o seu patinete, dá um rolê. Pelo amor de Deus. Tudo que você faz num posto de gasolina, praticamente, você faz numa bandeira vermelha na Fórmula 1. Eu lembro, na NASCAR, o padrão é bandeira vermelha, não pode fazer serviço nenhum no carro. Você não pode fazer nada no carro, você não pode encostar no carro. Eu lembro um piloto, menos mal que ele já tinha ganho outras duas, não para ele não fez tanta diferença assim, que perdeu ele estava liderando uma edição das 500 milhas de Daytona, que é a corrida mais importante da NASCAR. Teve uma bandeira vermelha, os carros estavam parados na reta oposta, nem estavam na reta do box, não. Ele desceu do carro e estava acontecendo aquela situação da carenagem, tá meio pegando no pneu, tá meio roçando. Ele foi lá e tentou, com a mão, tirar um pouquinho para ver se afastava aquilo. Ele foi mandado pro fundo do pelotão, que você não pode fazer serviço nenhum durante uma bandeira vermelha. Na Fórmula 1 é essa bagunça, né? Inclusive, isso teria uma repercussão lá na frente na não punição do nosso colega Isaac Hadjar. Mas, enfim, no final das contas, ainda teve de brinde o abandono do Sainz também, né? Assim. Então, mais 3 que foram pra vala nisso aí. Mais 3 que não chegaram, dessa vez... Mas é engraçado que o Sainz parecia aquela hora que todo mundo tava querendo dar um cotoco nele, né? Ele é tocado pelo Hülkenberg, coisa que também vai render a punição pro Hülkenberg. Aí depois é tocado pelo Colapinto. Nossa, realmente, aí ele se retira. Ele prefere sair... Ele tá com alvo ali nas Ele costas. prefere sair de cena, no que faz muito bem, porque realmente o negócio não tava bom pra ele, não. Mas... Enfim, quer dizer, então... O segundo fator que embolou essa corrida, né? Que tirou peças que em condições normais estariam ali. E o terceiro, que a gente não tem como passar pano, não tem como fingir que não aconteceu, foi o circo dessas punições todas. Uma coisa completamente fora dos padrões, fora do critério. Começando na largada, né? Assim, eu confesso que eu precisei anotar aqui. Primeiro assim, só voltando ainda à situação lá do asfalto que estava... soltando lá na Anthony Nogue para causar as batidas do Lance Stroll e do Charles Leclerc. Gente, beleza. Você tem uma bandeira vermelha porque o asfalto está deteriorado, está soltando, beleza. Aí você fica um tempão parado na corrida, assim, você fica quase meia hora com aquela interrupção, assim, para no final as pessoas passarem uma vassoura e tirarem só o que já estava solto, né? Assim... Gente, assim, zero reparo na pista. Parecia até o turismo em cima do negócio lá. Passou o vassourão. Zero. Não, foi ridículo. Foi Porque ridículo. quando você... demorou meia hora, então eu pensei, algum reparo vão fazer, vão tacar alguma coisa em cima para dar uma disfarçada. Não, o asfalto volta exatamente esburacado como estava. Eles só varreram os pedacinhos que tinham soltado para não grudar mais no pneu de ninguém e toca a corrida para frente. Que várzea, assim. Isso não é padrão Mônaco. Isso aí, me desculpa, mas assim, fugiu um pouco do que a gente está acostumado a ver lá, do serviço bem feito, aquela coisa fora de série, né? Assim, foi uma várzea. Parecia a Copa Truck, que tem aqui no Brasil essas competições esquisitas, que aí o pessoal faz aquela bateria de 20 minutos, aí se acontece uma bandeira amarela, já não dá tempo de nada. Então, se tem um carro batido na pista, continua com a corrida daquele jeito mesmo, para terminar esse negócio. Foi mais ou menos como se desenvolveu o final do Grande Prêmio de Mônaco, quase 10 voltas, com aquele negócio do jeito que estava. Enfim, quanto às nossas Bom, pelo menos vocês têm um lugar que você já espera que as pessoas batam. Ai, gente. Vamos ser sinceros que, pô, tiraram o carro do Leclerc, eu acho, em 3 segundos. Foi rapidíssimo. Quando eu vi, ele já tava voando ali, eu falei, pô, que loucura. Aí por isso que eu pensei, bandeira vermelha, por quê? Até pensei, será que danificou a barreira? Vamos precisar trocar alguma coisa na barreira? Mas não, era por causa do asfalto em relação ao qual eles não fizeram absolutamente nada. Porque a corrida voltou e só tinham varrido a pista, assim. É bem patético, bem patético. Mas, enfim, é o que temos.
E aí, assim, se isso foi impactante na corrida, acho que nada foi mais impactante na corrida do que aquela caralhada de punição uma atrás da outra, a começar pela largada, né? Assim, o Russell já começa a corrida achando que vai ser punido, né? Eles averiguam a posição em que ele estava lá no colchete e tal, desce, ele escapa, mas o Pérez... Engraçado que, assim, pela câmera, quem que foi que Ele caguetou parecia ele? o Norris, que estava logo atrás Mas dele. alguém caguetou ele, a câmera tava mostrando direitinho, ele tava completamente fora. Aí que tá, a minha única dúvida, ele tava bem enviesado pro lado direito, ele tava um carro meio torto. A minha dúvida é se ele estava à frente daquela coisa amarela, daquela referência que eles usam. E aí eu não sei se o fato de estar só torto pro lado, eu acho que ele já deveria ter sido punido por ali. Mas enfim, não foi. Dessa ele escapou. Já o Pérez não escapou e você viu por quê, né, Léo? Mostrou o replay, né, durante a transmissão, e aí as pessoas ficaram, mas por quê? Não tô vendo nada de diferente e tal. A culpa é toda do Bortoleto. Tadinho. Porque como o Bortoleto largaria em 16º, se largasse da pista, coisa que ele não fez. E o Pérez largaria logo atrás dele, na hora de alinhar, o Pérez não se tocou e alinhou uma fila na frente. Ele saiu do lugar em que o Bortoleto deveria sair, e por isso ele recebeu a primeira punição do dia, assim, de muitas que viriam. Aí começa aquela coisa completamente doida de todo mundo que ia no boxe acabando sendo punido por excesso de velocidade no boxe. Pois é, assim, a gente até se explica, né? Porque, por exemplo, a pressa que o Russell teve para sair voando do boxe para sair na frente do Hadjar. Eu acho que realmente ali, como tem tanta coisa em jogo no boxe em Mônaco, eu acho que todo mundo sai desesperado e não tá nem aí. Cara, eu não sei se antigamente você não tinha métodos de averiguar direito, ou mudou o critério, alguma coisa assim, que o povo tava indo confiante fazendo essas coisas. Eu fiquei, confesso, com muita dúvida se de fato esse povo todo extrapolou o limite de velocidade no boxe. Porque, vamos lá, em determinado momento da corrida você tinha Hamilton punido, Russell punido, Gasly punido, Colapinto punido e Piastri punido, todos por excesso de velocidade no boxe. Assim, isso não é normal. Sim. Eu até pensei, será que o pessoal esqueceu de regular? Porque normalmente, se eu não me engano, o limite é 80 e em Mônaco é 60. Porque não é possível que o povo esqueceu de fazer esse ajuste na hora de configurar o carro para essa corrida. Assim. Olha, não que eu espere o pior das pessoas, mas também eu tava ouvindo alguma coisa no sentido que você não pode fazer alterações na pista de Mônaco, você não pode furar as coisas. Tipo assim, você só pode mexer no que já está preparado lá. Sim. A Fórmula 1 ela não pode ficar instalando cavucando coisas à torta direita. Então, eu acredito que algumas equipes já estavam acostumadas do tipo assim, boxe em Mônaco é casa da mãe Joana, foda-se, vamos correr aqui que não tem como eles medirem direito. Ou alguma coisa assim, porque não faz sentido. Definitivamente não faz sentido as pessoas terem pressa para sair do boxe em Mônaco, mas assim, não faz sentido todo mundo tomar esse monte de punição por causa disso. Muito fora do padrão, gente. Foi muito esquisito esse negócio. E assim, até o Stroll já tinha tomado a punição dele também, embora por outro motivo, né? Era por limite de pista, não era por excesso de velocidade no boxe. A corrida já tinha virado aquela coisa meio... Aquela Fórmula 1 de antigamente que eu falei outro dia, que você ficava vendo, alguém tá 5 segundos na frente do outro, quem que vai... Independente da posição na pista, quem que vai chegar? Em determinado momento, a configuração era... Apesar da punição, o Russell ia chegar na frente do Hadjar, e por causa da punição, o Leclerc ia chegar na frente do Hamilton. Aí me vem a bandeira amarela por conta do acidente do Stroll... E começa a embaralhar o troço todo de novo. Aliás, antes disso, até o Russell escapa de mais uma, né? Porque teve aquele lance dele colocar o pneu em cima da linha da saída do box, embora sem cruzá-la. E aí consideraram que ele não precisava ser punido. Beleza. Aí vem o povo para cumprir as punições durante a bandeira amarela do safety car do Lance Stroll e não cumpre. Assim... Eu vi na transmissão que o pessoal estava em dúvida se poderia cumprir a punição durante o safety car ou não, e algumas equipes ficaram meio embaranadas. A partir do momento que inventaram essa regra maluca de que você cumpre a punição no pit, né, que você não tem
você não tem necessidade de cumpri-la em bandeira verde, como é em qualquer categoria normal do mundo, que você não vai cumprir punição durante safety car, bandeira amarela, enfim. Mas assim, a Ferrari condena o Leclerc. Porque ele, antes da bandeira... Completamente. Ele, antes da bandeira amarela, ele já estava virtualmente na frente do Hamilton. E aí, no momento em que ele é obrigado a ficar esperando o Hamilton terminar o pit stop dele, incluindo o cumprimento da punição, acabou a vantagem do Leclerc. Ou seja, ele cumpriu a punição junto. A Ferrari cumpriu uma punição do Leclerc esse double stack junto. não fez o menor sentido. E, sinceramente, eu achei muito estranho, inclusive, alguns carros pararem que não tinha a menor necessidade. Não em Mônaco, que ninguém passa ninguém. Tanto é que nem todo mundo parou, e no final, quem não parou foi beneficiado pelo quê? Pela bandeira vermelha, em que todo mundo vai pro box e pode trocar pneu. O Lindblad, se eu não me engano, é ele não parou. Pois é. Ele não fez a parada durante o safety car causado pelo Stroll. Ele vai reto, assim. E no final se dá bem. Agora, eu acho que ainda pior do que a Ferrari aplicar uma punição ao Leclerc, obrigando ele a esperar o cumprimento da punição do Hamilton, é a Mercedes chamar o Russell uma volta atrás do Kimi Antonelli. O Kimi Antonelli faz o pit dele normal e a Mercedes faz o pit do Russell como se ele não tivesse sido punido. Meu Deus do céu. Não, mas espera aí, Will. Meu Deus do céu. Eu não sei se você reparou, mas tinha um lado do pit que achou que ele ia cumprir a punição e o outro não. Ou seja, foi pior ainda. A parada foi horrível. A parada foi de 5 segundos, assim. Não fez sentido nenhum. Paradas, quando são combinadas desse jeito, normalmente o carro de trás se ferra. A gente sabe, ele vai ter uma parada pior. Mas, gente, o cara tinha 5 segundos pra cumprir e o pessoal enfia a mão no carro e vai trocando tudo como se nada tivesse acontecido. Aí a situação do Russell consegue ficar pior do que a do Gasly, que entrou no pit como todo mundo entrou, porque eles obrigaram os pilotos a passar por dentro do pit lane, mas não parou. Então ele também não cumpriu a punição dele. E no final ainda me aparece uma outra punição pro Gasly. Então vamos lá, vamos recapitulando. O Piastri consegue cumprir a punição dele, legal. O Hamilton consegue cumprir a punição dele fudendo com o Leclerc, legal. O Russell consegue sair... Legal pro Hamilton. O Russell consegue sair numa situação pior do que a que ele estava, porque aí ele sai não com uma punição de 5 segundos para cumprir, mas com um descumprimento de punição e que vai render um drive-thru, quer dizer, assim, é um desastre completo, né? Assim, porque E ainda com um pit horroroso. Ainda com o pit ruim. Quer dizer, com o entendimento de que, olha, na verdade, meu filho, você errou no cumprimento da punição. Uma punição que eles nem lembraram de cumprir. Assim, e o Gasly consegue ser punido de novo. E aí, assim, a corrida começa a ficar uma maluquice completa, que você ainda tem as investigações de procedimento em safety car, aquela coisa deles deixarem espaços demais, né, na frente, tanto o Hamilton quanto o Radiar. Assim, o caos. Eu sei que chegou uma hora, eu já nem lembro se já tinha tido a bandeira. Não, já tinha tido a bandeira vermelha porque eles estavam no boxe, o Leclerc já era carta fora do baralho, mas assim, a classificação da corrida era Antonelli, aí vinha Hamilton e Radiar sob investigação, aí vinham Gasly e quem mais estava na frente do Piastri, meu Deus? Era o Gasly e o Russell punidos. Então eu fiquei, gente, na verdade o Piastri, que tá em sexto, periga de terminar essa bagaça em segundo. Sim. Porque todo mundo na frente dele tem alguma coisa errada. No final das contas, passaram um pano lá pro Hamilton e pro Radiar, pela questão do safety car, da distância que eles mantiveram, beleza. Aí aquilo, o Russell relarga, sabendo que vai ter que fazer um drive-thru, cai lá pro final, cai pra 14º, assim. O Gasly tem 2 punições para cumprir, tanto que eu achava que o Gasly só tinha uma, e aí ele vai perder posição pro Radiar e pro Piastri, vai ficar ali em quinto. Não, ele perde 10 segundos, então ele vai parar atrás das próprias Racing Bulls, ele vai parar em sétimo. Assim. Sem contar que ainda teríamos Hülkenberg punido pelo toque no Sainz. Exatamente. O Radiar investigado por um procedimento na bandeira vermelha, a corrida termina com corrida termina nesse limbo, né? E o Pérez com um milagroso pontinho para a Cadillac, investigado por 2 motivos. Assim. Ok, no fim das contas, o Radiar é inocentado, por quê? Porque eles viram que a Red Bull estava
pra fazer uma substituição de vela, coisa de ignição, sei lá qual era o diabo da peça que eles iam trocar no carro do Hadjar, e falaram, opa, não pode não. Aí a Red Bull, então eu não troco. E por isso ele não foi punido, porque eles não trocaram o que eles estavam pensando em trocar. O pessoal quase troca motor do carro durante uma bandeira vermelha na Fórmula 1. E o Pérez não teve a mesma sorte, coitado. Porque ele até toma uma reprimenda, porque ele parece que treinou largada no lugar errado, antes da largada original. Olha que coisa completamente doida. E aí ele conseguiu, na relargada, largar na posição errada. Aí realmente é difícil. Né? Não tem o que fazer. É difícil. No fim das contas, assim, foi tanta coisa que mudou para tanto lado, assim, que no fim das contas sobrou um pontinho até pro nosso Fernando Alonso de Aston Martin. Pois é. Que vamos lá, depois... Eu já tava achando o ponto da Cadillac milagroso, mas quando eu vi que foi pro Fernando... Meu Deus do céu! Aston assim, Martin, o trator! É impressionante, assim. Então, no final das contas, a punição do Gasly foi aplicada de imediato, beleza. A punição do Hülkenberg pelo contato no Sainz foi aplicada de imediato, ele já caiu na hora. E aí, horas depois, nós soubemos que o Hadjar não seria punido. Eu tinha certeza e o Sérgio Pérez foi punido seria. e com isso o Alonso sendo promovido. Eu tinha certeza que mesmo que o Hadjar fosse punido, eles iam dar um jeito de enfiar um francês naquele pódio de qualquer jeito. Então eu falei, isso aí vai ficar para depois mesmo, enfim. Não foi, beleza, primeiro pódio dele na Red Bull, segundo pódio seguido da Red Bull, seja lá quais foram as circunstâncias, com o carro que estava para explodir, o cara conseguiu chegar em terceiro, pódio para a Red Bull. Parabéns, assim. Que superação. Pois é. O pior de tudo é que, apesar das quebras, apesar das batidas, apesar dessa coisa completa... Eu acho que vai precisar ter um esclarecimento oficial do porquê que tanta gente foi punida por excesso de velocidade no box. Tem que ter uma justificativa, assim, não é possível. Não que todo mundo aloprou hoje e resolveu passar mais rápido nos boxes. Assim. Eu quero acreditar que exista algum esclarecimento. A Alpine recorreu, inclusive, das 2 punições do Gasly, tá? Não sei se isso vai dar em alguma coisa. Mas... pelo menos... Você sabe que quando você recorre depois da corrida, é muito difícil ter mas se pelo menos eles derem alguma satisfação do que poderia ter justificado tanta gente ter sido punida desse jeito, já seria um adianto, a gente já teria um esclarecimento um pouco maior. Apesar disso tudo, por incrível que pareça, Mônaco continuou sendo Mônaco. Não traiu as suas raízes, não traiu as suas origens. Eu tava vendo, só pelo prazer sádico, aquele primeiro vídeo que a gente gravou das apostas. E aí, comparando com o vídeo... E eu esperançoso, nossa... Comparando com o vídeo que foi efetivamente ao ar, que foi aproveitado, eu vi que a única coisa que a gente esqueceu de falar no segundo, no que a gente gravou logo depois, foi justamente dessa questão de que a Fórmula 1 não corre em Mônaco pelo aspecto esportivo da coisa. Há muito tempo, quer dizer. A gente vem de décadas em que a Fórmula 1 não funciona em Mônaco. Outras categorias correm em Mônaco, a Fórmula E corre em Mônaco e a corrida funciona, tem ultrapassagem, é uma corrida quase normal. A Fórmula 1 há décadas corre em Mônaco e por mais que ela tente regulamento diferente, regra diferente, obrigando tal número de pit stop, nada dá certo. Nada dá certo. E o que a gente viu hoje, basicamente? A gente viu... Eu contei, para ser muito sincero, eu me preocupei com isso ao longo da corrida. Movimentos de ultrapassagem que eu consegui ver. Assim, se eu não me engano, eu vi o Gasly ultrapassando o Norris logo na largada, porque o Norris foi espremido pelo Piastri e quase foi pro muro. Isso na subida para chegar lá no cassino, assim, primeira volta. Eu vi o Hadjar sendo ultrapassado pelo Russell nos pits, quer dizer, quando o Russell volta, ele consegue voltar na frente do Hadjar. Eu vi uma hora em que o Albon corta a chicane e é obrigado a dar a posição para o Lindblad, e isso teria um impacto na corrida, porque o Lindblad consegue se afastar daquele grupo, o Albon continua segurando aquele povo todo que ele ficou segurando atrás dele. E no finalzinho, naquela relargada doida, deu para ver o Russell e o Gasly passando o Hadjar, o que não causou a menor diferença, porque os dois estavam punidos. Assim. O resto, o que a gente viu a corrida inteira foi um piloto com um carro melhor, empacado atrás de outro com um carro pior.
O Russell passa Então. metade da corrida atrás do Hadjar. O Norris não consegue se livrar do Gasly. O Albon segura um pelotão inteiro. Aí quando o Russell se livra do Hadjar, aí ele fica preso atrás do Gasly e do Norris. Assim, não tem o que fazer, gente. Isso é Mônaco. Infelizmente, assim, você não tem escapatória. Atualmente, nesse formato... Então, eu tive uma esperança ali na hora do túnel que foi o Russell que ultrapassou o Norris ali? Foi quando o Norris teve problema. Foi. Ali, quando ele passou, eu falei assim, nossa, gente, pô, quem diria tá funcionando? Só para o Norris pegar no rádio e falar que o motor dele tá explodindo. Pois é, assim... Não, simplesmente não, assim. Não, e assim, ó, mas tem outra coisa também. A hora que o Albon começou a segurar o pessoal, gente, aquilo me deu um déjà vu do trenzinho lá, das paradas obrigatórias. Meu Deus do céu, que coisa o que a horrorosa. Williams fez foi repetir, numa corrida em que essa regra não existia, aquela sistemática que eles adotaram quando obrigaram todo mundo a fazer 2 paradas. Um companheiro de equipe segura todo mundo, o outro anda rápido o suficiente para parar e voltar na frente dele. Foi exatamente isso que aconteceu. No final, o destino deu um jeito de sacanear o Sainz, né? Graças ao Hülkenberg. Mas assim, Mônaco é isso. Não tem o que fazer, não tem milagre. E aí você pensa, então, como a gente chegou a ficar especulando naquele vídeo na Timor, teria como mudar os carros, fazer alguma coisa diferente, ou simplesmente parar de... Gente, a Fórmula 1 não vai parar de ir a Mônaco. E tem uma razão muito básica para isso. A gente já falou que a preocupação não é com o aspecto esportivo da coisa, se a corrida é boa, se é ruim, se tem ultrapassagem. Mônaco além de tradição, Mônaco é prestígio, Mônaco é luxo, Mônaco é glamour, Mônaco é ostentação, Mônaco é exclusividade. Então, assim... É a pior corrida do ano e é a corrida que todo mundo quer ir lá ver. Assim, aí você olha o povo que tava lá saracuteando nos iates, eles estão achando o Grande Prêmio de Mônaco ruim? Olha quem patrocinou o Grande Prêmio de Mônaco. Não foi uma marca de óleo, não foi uma marca... Não, foi a Louis Vuitton. Olha quem que vai ser o patrocinador oficial da Alpine a partir do ano que vem. Você vai se livrar de uma marca de filtro, que é a BWT, e vai pegar a Gucci. A Rolex pode ter saído da Fórmula 1, mas o espírito Rolex continua completamente entranhado na Fórmula 1. Aquela coisa de patrocinar eventos de golfe, de tênis. E assim, você tem certeza de que a Fórmula 1 nunca vai sair de Mônaco quando você acompanha uma transmissão em Mônaco e só vê as tomadas dos prédios, aquela marina cheia de iate, o transatlântico. É isso. Mônaco é isso. Não é a corrida. A corrida é um aleatório, assim. É um carro passando para lá, outro para cá. Enquanto você está focado naqueles condomínios, naquela imagem do porto. É isso, a Fórmula 1 nunca vai embora de Mônaco, porque ela precisa desse símbolo. Simples assim. 1 em 20 e tantas, então nem aí se a corrida é ruim, a gente é que fica reclamando. Foi o que eu falei, que a sugestão do lado do meu amigo, que ele sabe quem é, ele sabe da sugestão dele, que... Cara, poderiam tentar fazer um carro específico para Mônaco, mas um carro geral. Assim, como se fosse um Fórmula 2. Motor padrão, da Chrome e chassi da Lara, tudo pequenininho para caber em Mônaco. Dá o mesmo carro para todo mundo e manda as equipes acertarem, seja o que Deus quiser. E aí poderia ser um jeito econômico de dar a graça para isso. O pior é o que eu te falei ontem, né? Eu nem vi a corrida de hoje, eu só sei que o Rafa Câmara bateu e que o Tsolov, que é um dos adversários principais dele no campeonato, ganhou. Mas a corrida de ontem da Fórmula 2 foi uma droga. Não acontecia nada, ninguém passava ninguém, assim. Então é muito difícil. É muito, muito, muito difícil. E realmente, assim, talvez seja o caso, uma daquelas hipóteses, que é melhor a gente parar de pensar em solução. Simplesmente cumpre. Vai lá, cumpre o pedágio. Tem que fazer essa parada obrigatória aqui durante um ano, então faz essa procissão, vê que ninguém vai passar ninguém, pronto, depois arruma as malas, vai embora. E guarda aquelas imagens, os momentos instagramáveis, assim, todo aquele visual, aquela ostentação. É isso, Mônaco é isso. Não é corrida, não é competição. É verdade. Não é competição, assim. Então... Olha, e Mônaco foi ruim para muita gente, mas para uma pessoa especial, Mônaco foi horroroso, medonho, fantasmagórico. Cara... Ai. E aí? O que você vai falar? O que dá pra falar numa hora dessa? Cara,
Assim, eu ia Pobre Woody. Eu ia olhar só pro copo meio cheio, não, pro copo completamente cheio, né? Pra taça transbordando de champanhe, que era o Kimi Antonelli. Mas, enfim, já que você trouxe a questão do Russell, gente, é muito azar, né? Não é só. Ok, ele fez um treino mediano e, portanto, ficou condenado a todo aquele trecho inicial da corrida atrás do Hadjar. Ok. Teria a chance de ficar na frente do Hadjar sem passar mais ninguém também. Quer dizer, ele estava condenado a ser quarto colocado na corrida, digamos assim, né? Mesmo com a punição, isso não teria impacto, porque ele teria distância suficiente para o Hadjar para chegar mais de 5 segundos na frente. Isso não seria problema. Aí me acontece aquele não cumprir de punição da Mercedes. Assim. Hoje, umas pessoas na Mercedes mereciam apanhar. Com certeza. Em condições normais, eu diria que elas mereceriam um tiro. Mas, enfim, vamos ser mais a menos e dizer que elas mereceriam apanhar. Porque aí, realmente, cara, o cara já tá nas cordas. E a equipe ainda faz o favor de encalacrar a situação dele pior ainda. Porque aí você tira o cara de um mau quinto lugar, porque ele ficou atrás do Hadjar, ok, ele ia ser quinto. O cara termina em 12º. Assim. Mas, Will, antes disso, a situação já estava ridícula. Ele tomou uma volta do assim, Antonelli. Pois é, assim. Ele tomou uma volta. Por isso que eu falei. Gente, quem dá uma volta no companheiro de equipe? Esse era o departamento que eu ia deixar para falar na hora que eu fosse falar bem do Antonelli. Então, e o final de semana inteiro ele foi medíocre. Ele não se destacou absolutamente nada. Eu dei um ponto de confiança para ele. Eu queria que ele fizesse a volta mais rápida. Nem isso ele me deu. Então... Isso é um absurdo. Até que na sexta ele anda junto com o Antonelli, porque a Mercedes está andando atrás da Ferrari e do Verstappen. Pô, mas andar junto andando atrás Exato. Triste, Os dois né? foram quarto e quinto, sendo que um foi quarto e quinto, no treino seguinte foram quinto e quarto. No sábado ele já estava atrás. Com uma diferença considerável. A classificação é um desastre. É para ele largar em sexto e o cara em primeiro. É aquilo, ele fica condenado a andar atrás do Hadjar durante a primeira parte da corrida. Mas um top 5 dava para salvar. Então, a gente só precisa dar um desconto pro Russell, né? Assim, ele faz uma sexta-feira razoável, ele anda junto com o Kimi ali atrás das duas Ferraris e do Max, eles ficam revezando posição, quando um é quarto, outro é quinto, vice-versa. No sábado o negócio já complica, né? Ele já fica bem atrás no TL3, a classificação é aquilo, largar em sexto quando o seu companheiro de equipe está em primeiro é um certo desastre, isso condiciona a corrida dele. Ele fica preso atrás do Hadjar boa parte da primeira metade da corrida. Mas, assim, mesmo com a primeira punição, a do limite de velocidade no box, ele ainda tinha condição de ser pelo menos quinto, né? Claro que não estaria muito longe do ideal, mas ele ainda teria eventualmente como brigar ali com o Hadjar, não sei. Enfim, ele estava por ali. O Hadjar, ele tava pilotando uma bomba relógio, né? Ainda estava à beira de explodir. Se ele ficasse ali, e ele estava com tempo suficiente para pagar a punição e continuar na frente do Hadjar. Aquele não pagamento de punição durante o pit stop é absolutamente inexplicável, é o que eu comentei. Hoje, umas pessoas da Mercedes merecem apanhar. No outro dia, talvez eu dissesse que elas mereciam tomar um tiro. Assim, o cara já está nas cordas. E aí você me apronta uma dessa para ele, para que o seu não pagamento de 5 segundos seja convertido num drive-thru que joga ele pro final do pelotão, num lugar onde ninguém passa ninguém. Assim. São 20 segundos, né? O drive-thru. É o tempo que ele perde, assim, todo mundo andando rápido na pista, ele tendo que se arrastar por dentro do box a 60 km por hora, perigando de tomar outra punição por excesso de velocidade, assim. De fato, um desastre. E aí, como é que a situação do campeonato fica mesmo, Léo, em termos de pontuação? Porque eu acho que tem um requinte de crueldade aí, né, assim. Olha, o requinte de crueldade que eu acho que você está se referindo é que ele não é mais o segundo no campeonato. Pois é, quer dizer, não basta o tanto de ponto que ele toma, mais 25 na cabeça. O Hamilton é o vice-líder do campeonato. Olha que situação, meu Deus. Isso, com 90 pontos. Exatamente, sim. E agora, ele pro Antonelli, a diferença está em 68. Nossa pontos. senhora. Eram 43, né, quando largaram, toma mais 25 na cabeça. 68 pontos, são quase ele tá com 88, corridas, né? 90 e... São quase 3 corridas completas, né? É de fato um cenário... o que nos leva pro próximo item da pauta, que é
como tudo pode conspirar a favor de uma pessoa só, né? Assim, Pois é. o Antonelli, ele larga muito bem, né? Especialmente comparado com quem largou do lado dele. E aí temos um momento em que parece que o Hamilton está conseguindo acompanhar o ritmo dele, a distância fica ali por volta de 3,5 e tal. Quando você vê de novo, ele já está dando 10 segundos no Hamilton. O Hamilton já está ficando mais pro Leclerc do que para chegar nele. Aí, ele me enfia, por todas as circunstâncias trágicas da coisa, ele me enfia uma volta em cima do Russell, antes da confusão do Russell da punição não cumprida, quer dizer, chega o momento ele ali naquele momento ele tá quase 30 segundos na frente do Hamilton, assim, e a gente achando que a Ferrari ia ser a força dominante desse final de semana. Quando tem Pois é, não basta vencer, né? Tem que humilhar. Nossa senhora, quando tem aquela questão do reposicionamento dos carros, né, depois da maneira, o Hadjar em quarto estava uma volta atrás. Olha que coisa maluca. Tá bom que Mônaco é um circuito pequeno, blá, 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 mas, gente, só o Antonelli e as Ferrari estavam na mesma volta da corrida. O Hadjar volta atrás. É um circuito pequeno, mas são uns 75 segundos em média, vamos dizer assim. Isso mesmo, um pouquinho mais, só assim. Cara, assim, hoje foi uma surra, foi uma aula, e eu achei engraçado porque ontem eu comentei que, se ele tivesse largando do lado de uma Ferrari ou de uma McLaren, que larga melhor, talvez fosse uma ameaça. Que ameaça, meu Deus. Ele relargou do lado do Hamilton, como se não tivesse ninguém ali. Quando você viu, já estava mais de 6 segundos na frente. Foi uma aula, foi um atropelamento, assim. Existe aquela máxima já antiga que fala que sorte é quando a preparação encontra oportunidade. E assim, não dá pra tirar nada desse moleque, não dá pra tirar nenhum mérito dele, assim, porque foi espetacular. É engraçado. Definitivamente. É engraçado que o Antonelli é bem arroz de festa, né? Não sei se você vê as outras categorias, assim, mas quando teve corrida do EC, do Endurance lá em Imola, quem estava lá? Andrea Kimi Antonelli. Quando teve corrida da MotoGP do Grande Prêmio da Itália, quem estava lá? Andrea Kimi Antonelli. Claro, ele está sempre em todos, ele está sempre tirando foto de todo mundo. Assim, você vê que ele está tentando chegar perto das pessoas, é muito engraçado. Porque ele é criança ainda, praticamente. Né? E assim, lá na Itália aconteceu uma coisa curiosa que me botou um pouco para pensar. Foi um final de semana em que um piloto italiano, Marco Bezzecchi, pilotando uma Aprilia, uma moto italiana, ganhou o Grande Prêmio da Itália em Mugello. Quer dizer, foi Itália, uma festa completa, deu tudo certo, maravilhoso. Engraçado porque a gente tende a ver na MotoGP a Ducati como se fosse a Ferrari, né? Porque é Itália, porque é vermelho e tal, só que a Ducati é da Audi, né? Assim, a Ducati tem nada a ver com a Ferrari. Mas enfim. Aí eu fiquei pensando, gente, olha que situação curiosa do Antonelli. Porque para chegar a um momento desse, assim, de máximo na carreira, de consagração total, desse êxtase, ele precisaria estar pilotando uma Ferrari em Monza. Ganhar o Grande Prêmio da Itália pilotando uma Ferrari. Aí você começa a pensar em quem foram os últimos pilotos italianos que guiaram para a Ferrari, assim. Teve os substitutos do Massa, quando ele tomou aquela mola na cabeça, né? Badoer e Fisichella. Teve o Larini substituindo o Alesi quando ele se acidenta na pré-temporada de 94, tanto que no pódio do Grande Prêmio de Imola de 94, o Larini vai ao pódio de Ferrari. Teve o Ivan Capelli fazendo uma temporada miserável em 92. Teve o Morbidelli correndo uma corrida no lugar do Prost em 91. E teve o Alboreto. Olha isso. Gente, qual foi a última vitória de um italiano pela Ferrari? Michele Alboreto no Grande Prêmio da Alemanha de 85. Faz mais de 40 anos que um italiano não ganha uma corrida pela Ferrari. E acho que chegou um momento em que o comendador também não queria mais saber de piloto italiano. Sabe? Você olha para trás, o último italiano antes do Alboreto tinha sido o Merzari lá em 73. Assim, é uma coisa jurássica. Assim. O Clay Regazzoni, apesar desse nome, não era italiano, ele era suíço. Né? Ele ganhou a corrida pela Ferrari. É isso que eu ia perguntar. Ele era suíço, então não conta. Eu fiquei... Eu jurava que ele era italiano. Ele era suíço. E aí você fica, cara, assim, em que contexto isso poderia acontecer? E aí, eu lembro de já ter comentado isso com isso, quer dizer, como que a Ferrari perdeu esse bonde da história, quer dizer, como que a Mercedes veio trazendo aqui no Antonelli ao longo de todas as categorias, e como algo que na prática não aconteceu hoje, mas que talvez vai que no futuro aconteça. A gente já teve até uma palhinha disso, uma degustação, um aperitivo disso, lá na Austrália, em que de fato o Antonelli precisou brigar com as Ferraris, assim, mas eventualmente num campeonato em que o Russell esteja no buraco e a Ferrari melhore,
talvez a briga daqui para frente seja Antonelli de Mercedes contra as Ferraris. Olha que coisa doida, assim. E com E a Itália tá até merecendo, né? Poxa, tanto tempo que eles não têm cara, uma razão assim para se orgulhar da e aí Fórmula eu 1, tanto pela Ferrari quanto pelo piloto. E aí eu fiquei com uma coisa, qual que vai ser a reação da torcida italiana, que normalmente é muito mais Ferrari do que piloto italiano, por exemplo, com o Antonelli ganhando o Grande Prêmio da Itália em Monza com a Mercedes? Assim, não sei. E aí me lembrou um episódio delicioso na história da Fórmula 1, que foi o Riccardo Patrese, piloto italiano, liderando o Grande Prêmio de San Marino, Imola, em 83, com a Ferrari pilotada por um piloto francês, que era o Patrick Tambay, logo atrás. Aí o Patrese perde o controle do carro e bate. Assim, a torcida vai ao delírio. Por quê? Porque a Ferrari ia ganhar a corrida, mesmo com um piloto francês. Olha que coisa doida a devoção do italiano com a Ferrari, especificamente. Assim. Então, vamos ver o que vai ser esse complemento de temporada. Se de fato a briga vai ser Antonelli contra as Ferraris. Assim. Não sei com que cabeça o Leclerc sai dessa corrida. Assim. O Hamilton parece que está num momento em que, dentro das possibilidades, está dando tudo certo para ele também, né? Assim. Pois é, ele meio que desabrochou, né? Sim. Será que ele vai sair da categoria de cansado que eu tinha colocado ele? Porque pra mim ele já tava com o pé na porta ali pra se aposentar, mas parece que ele tá voltando. E agora é o vice-líder do campeonato, né? Assim, muito bom, muito. Quem diria, eu não esperava um desdobramento desse, mas quem diria. E assim... Com certeza. E deixa eu só falar uma coisa que eu achei muito engraçado. Você viu que o Toto Wolff foi receber o troféu no pódio? Mas gente, ali... assim, é o filhinho dele, né? Impressionante. Mas eu nunca vi ele feliz daquele jeito. Parece que finalmente ele tinha matado o James Bond. Não, e eu acho assim... Pô, que é uma consagração num nível diferente, assim. É o cara... em função do qual ele apanhou no ano passado, porque as pessoas criticavam o fato de ele ter subido tão rápido e ter ido logo direto para a equipe principal, né, de não ter feito... E que ele tá no 30 anos, de não ter né? feito uma trajetória como a do Russell, por exemplo, que passou alguns anos na Williams antes de ser efetivado na Mercedes, né? E aí você tem o Toto com a Mercedes dominante, depois de várias temporadas meio complicadas, né, na era do efeito solo, com um cara de quem ele é o empresário e que foi a aposta dele dominando o campeonato desse jeito. Realmente, esse tá nas nuvens, assim. Se o Antonelli tá feliz, porque tá tudo dando certo, tudo encaixou, assim. É verdade. E eu confesso que hoje... Não, eu vou deixar isso para falar nas minhas breves conclusões lá na frente. Tem mais alguma coisa de assuntos gerais que você queira trazer, Léo? Mais alguma coisa que você queira abordar, assim? Não, eu acho que só para pincelar em cima, as únicas emoções que a gente teve realmente foram porcarias que aconteceram. Porque se for depender... Então, realmente é o que você falou, Mônaco sendo Mônaco, eu fiquei decepcionado, porque eu achei que talvez a corrida artificial fosse mudar alguma coisa. Não mudou nada. Mas não mudou absolutamente nada. Nada. E, assim, agora não dá... nunca dá pra gente cravar que é definitivo, mas... meio que o campeonato está 75% decidido. Alguma coisa assim. Cara, então. É isso, eu acho que depois de agora não tem muito que discutir. Assim. Agora é só ver se alguém vai tentar subir, mas tô achando bem provável. Eu só pontuaria que eu achei a transmissão de hoje inusitada, porque estava cada pessoa de um lugar, né? Assim. Era a Mariana Becker lá em Mônaco, o Burt aqui no Brasil e o Everaldo dos Estados Unidos, onde ele já tá para fazer a Copa, então era aquela coisa meio cada um no seu canto, parecia a transmissão típica de pandemia, da época da pandemia, né? Cada um no seu canto. O meu velhinho favorito no mundo, no pódio do Grande Prêmio de Mônaco, né? Tem sempre lá o príncipe, a esposa, um sobrinho, né? Que eu não lembro nem se é filho da Caroline ou se é da Stephanie, sei lá, tem sempre um sobrinho. E aquele velhinho, que acho que é o presidente do Automóvel Clube de Mônaco, sei lá, que fica fingindo que vai ficar para ele o troféu, que não quer entregar para as pessoas. É o meu velhinho favorito da Fórmula 1, assim, adoro aquele velhinho. E, por fim, eu pensei em falar isso depois do Grande Prêmio de Miami,
Eu ia soltar a seguinte máxima, porque foi aquela corrida em que o Antonelli chegou na frente do Norris meio apertado, né? Que o Piastri foi ao pódio também, e eu quase falei o seguinte, olha, eu estou sentindo, pelo andar da carruagem, que a McLaren vai ter condição de virar esse jogo. Eu quase falei isso. Que bom que eu não falei, que eu só pensei. Porque assim... Você teria errado porcamente. Assim, sem querer diminuir as atuações anteriores do Antonelli, teve sempre um elemento quase sempre um elemento aleatório favorecendo ele. Um problema do Russell aqui, o abandono no Canadá, aquele safety car cravado no Japão que só ele se beneficiou. Hoje não. Hoje não. Hoje foi uma atuação pura, assim... Ele não foi beneficiado por nada, pelo contrário, ele foi prejudicado pelas interrupções, assim. Foi um atropelo na concorrência. Então, assim, num lugar onde não se esperava nada disso. Exatamente. Então, assim, pela primeira vez hoje eu temi pelo campeonato. Eu temi, meu Deus, esse campeonato acabou. Assim, de que não vejo escapatória, não vejo saída, como que isso vai poder ser encaminhado de outra forma. E aí, primeiro eu quis colocar a camisa da Mercedes aqui, obviamente. E... dentro do espírito da Copa do Mundo, claro, eu quis colocar a camisa da seleção da Alemanha, mas não qualquer uma. Eu quis colocar especificamente essa aqui, porque eu fui fazer as contas e vamos lá. Contra a concorrência, a Mercedes está 6-0, concorda? Sim. Dentro da Mercedes, o Kimi Antonelli está 5-1, concorda? Aonde você quer chegar? Vamos ter um 7-1? Só isso, sem mais. Acabou. Ai, quanta crueldade. Acabou. Principalmente quando a Copa do Mundo começa a ser boa. Pois é. Mas enfim. Tudo bem. Enfim. Então é isso, né? Gente, olha, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado das nossas considerações sobre esse GP um tanto quanto caótico. E, por favor, sininho, like, hype, o que for para fazer, vocês fazem. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau, gente. Valeu.